Um ótimo sábado para você que está aqui no meu canal do YouTube meditando o Evangelho de hoje. Vamos, neste mês de setembro, nos alimentar mais e mais da palavra do Senhor. Hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor do sábado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para nós entendermos o sentido desse evangelho de hoje, nós precisamos entender o valor que os judeus davam e ainda dão ao sábado, o Shabat, o dia do descanso do Senhor. No livro do Gênesis é apresentado que o Senhor fez o mundo em 6 dias e no 7º dia, o sábado, ele descansou. Por isso, os judeus, seguindo o exemplo do próprio Deus que descansou no último dia, também têm o sábado como o dia sagrado, o dia em que eles não fazem absolutamente nada. Não podiam sequer colher algumas espigas quando estavam com fome. E eles, vendo Jesus e os seus discípulos fazerem aquilo que era proibido, eles questionam Jesus: "Mas por que vocês não respeitam a lei dos judeus?" E Jesus nos dá uma lição muito importante, que antes da lei vem a pessoa. Os discípulos estavam com fome, então aquilo justificava romper aquela lei, porque era um motivo justo. A pessoa estava acima daquela lei. E Jesus usa o exemplo de Davi, que também com seus companheiros estavam com fome e foram até o templo e comeram aqueles pães que só os sacerdotes podiam comer. Um pecado, uma infração de uma lei? Não, a pessoa acima de tudo. E esse ensinamento de Jesus é muito importante para nós, que às vezes ficamos muito apegados ao legalismo, as pequenas regrinhas e regras e leis que às vezes nós mesmos vamos criando e vamos inventando. E esquecemos que, acima de tudo, está a pessoa que precisa da atenção, que precisa do cuidado, que precisa do básico para as suas necessidades. E Jesus coloca em primeiro lugar o ser humano, a pessoa, que assim também seja a nossa vida. Menos hipocrisia, menos discursos vazios e mais a pessoa ao centro, os necessitados, aqueles que precisam do alimento. Jesus hoje nos recorda tantas pessoas que passam fome e às vezes nós não temos a sensibilidade e a capacidade de partilhar aquilo que nós temos. Que nesse sábado você possa colocar o amor, a caridade à frente de questões exteriores. Que a sua verdade interior com Jesus seja o fundamental. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Deus abençoe e nos vemos amanhã.